Marcelo falou um pouco já sobre essa questão da inflação, que eu também já havia antecipado para vocês que chegaríamos a esse tema aqui. E aí eu começo falando de comunicação, porque na comunicação a gente sabe as palavras importam muito. Na política, então, uma palavrinha pode mudar bastante coisa. E uma expressão do ministro da Casa Civil acendeu um novo alerta, um novo sinal de alerta mais cedo, e uma correção, inclusive, precisou ser feita. De manhã, Rui Costa afirmou que o governo pretendia fazer um conjunto de intervenções para baratear os alimentos de olho na popularidade. Pegou mal, veio aquele temor de medidas de congelamento de preço. À tarde, um recuo em comunicado. Na verdade, medidas estão sendo estudadas. Eric Ranelli, questão de semântica ou de comunicação, meu parceiro? Só sei que, de qualquer forma, seja como for, os supermercados já correram para até, inclusive, sugerir uma mudança, uma flexibilidade maior nos prazos de validade, com sugestões de data para consumo, praticamente oficializando a xepa e com, claro, riscos que podem chegar à saúde pública e de quem consome. O ministro, então, viu esse burburinho ruim e publicou já que essa possibilidade está descartada. Pergunto a você que medidas estão na mesa e que são factíveis para um cenário como esse. Eric, muito boa noite. Oi, Aline, boa noite para você. Olha, além dessas medidas que você citou, já tem outras medidas que o governo estuda de estímulo à produção de alimentos. Porém, essas medidas, elas levam mais tempo para fazer efeito, né? Tem todo o ciclo de safra, tudo mais. Mas tem medidas que foram apresentadas pelos supermercados, para além dessa questão da oficialização da xepa, que funciona já nos Estados Unidos e no Canadá, e é uma demanda antiga, não só do setor de supermercados aqui no Brasil, mas também da indústria de alimentos, que a data de validade passe a ser uma questão de sugestão, né, de consumo antes da data X. Os supermercados propuseram ao governo, isso no ano passado, em reuniões aqui no Palácio do Planalto, medidas para reduzir a taxa cobrada na hora de você utilizar o Vale Alimentação, uma medida que teria que passar pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, pelo Ministério do Trabalho, e também a diminuição do prazo de reembolso de cartões de crédito, um apelo aí de todos os varejistas e também dos atacadistas no Brasil. Mas houve bastante ruído, porque mais cedo o ministro da Fazenda, nessa entrevista para um programa da rádio estatal, o ministro afirmou que as propostas dos supermercados seriam colocadas em vigor já nesse primeiro bimestre e disse também que o governo buscaria um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. E aí volta aquele fantasma todo do governo Sarney de congelamento de preços. A reação foi ruim dentro do governo, na oposição, que já está explorando isso nas redes sociais e também no mercado. À tarde veio um desmentido em nota da Casa Civil, afirmando que não está em discussão nenhum tipo de intervenção de forma artificial para reduzir preço dos alimentos e que o governo vai discutir o assunto com os ministérios e produtores de alimentos e dizendo ainda que não é possível avançar no detalhamento dessas medidas porque as reuniões para trabalhar essas medidas ainda têm que acontecer. Rui Costa, ao longo do dia, se empenhou para tentar corrigir o estrago feito mais cedo. Foi à imprensa, conversou, por exemplo, com nossa colega Ana Flor, elencando pontos aí dessa nota, de que o governo ainda vai conversar, que não existe nenhum tipo de medida para baixar artificialmente preço, não é isso que o governo estuda, e aí deve ainda continuar algum tempo se esclarecendo. E também foi à internet, fez uma publicação, a gente tem a reprodução da publicação dele, agora à noite, às 8h50, dizendo o seguinte: ainda analisaremos um amplo conjunto de propostas, mas existem sugestões que não fazem parte da cultura do Brasil e não vejo possibilidade de serem adotadas, incluindo a venda de alimentos não perecíveis com data de validade ultrapassada a preços menores. E é justamente esse ponto que está sendo explorado pela oposição nas redes sociais. Lembrando que o governo mal saiu da crise do PIX. Agora, as reuniões continuam, até porque os preços de alimentos vão continuar chamando a atenção ao longo de 2024. Essa é a projeção de economistas. Eu conversei com economistas do IBRE, conversei também com o economista Matheus Ferreira, da Tendências Consultoria, que projeta o seguinte: no ano passado a gente teve uma alta de alimentos de 8,2%, ao longo de 2024. Para esse ano a projeção deles é de 6,2%. Qual é a explicação? Vai ter alta no preço dos alimentos, mas num patamar menor
menor do que do ano passado. Por quê? Os preços já estão bastante altos. Nesse primeiro trimestre, por conta do verão, tem a sazonalidade, né, e há um impacto, uma pressão sobre os preços de frutas, de legumes. Ao longo ali do ano, você tem também o real desvalorizado, né, pressionando principalmente aí os alimentos industrializados, tem também o trigo, o pãozinho que deve ficar mais caro, então tem que ver exatamente qual vai ser a trajetória do câmbio ao longo desses primeiros meses de governo Trump, como o Marcelo Correia falava agora há pouco. E a carne, que foi tão falada no ano passado, teve um salto de 20% nos preços, essa vai continuar em alta, mas uma alta mais fraca também, porque já subiu muito ao longo do ano passado. Cenário positivo para os preços de alimentos, ali os preços começando a ceder, aliviar um pouco, só a partir do segundo semestre. Isso porque o IBGE projeta uma safra de 10% maior agora em 2025 do que no ano passado. Então, preço de arroz, preço de feijão, isso deve começar a ceder a partir do segundo semestre. Eu conversei com o economista Matheus Ferreira e a gente tem um trecho da nossa conversa. Vamos assistir. A gente deve ter uma continuidade dessas pressões recentes, né? Então, a inflação de alimentos ela deve continuar exibindo crescimento nos próximos meses. E aí, esse crescimento, ele decorre de dois fatores, né? Algumas questões climáticas, que são sazonais, e o outro fator é a depreciação do real no período recente. A nossa expectativa é de preços de alimentos ainda caros, né? Ainda crescendo em 2025, mas com uma leve desaceleração em relação a 2024, né? Então, a gente espera uma alta de 6,2%, né, para os alimentos esse ano, após uma alta de 8,2% em 2024.